Oi, meus amores! Vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos foi um filósofo e matemático grego que fundou a escola pitagórica, também chamada de Sociedade Pitagórica. Incluía estudos de matemática, astronomia e música. Foi Pitágoras que elaborou a escala musical que usamos até hoje, e o pentagrama era o símbolo da escola pitagórica. Bom, voltando ao Teorema de Pitágoras, acredita-se que a primeira demonstração do teorema tenha sido feita pelos integrantes dessa escola, os chamados pitagóricos, por isso o nome dado a esse teorema, que é inclusive um dos teoremas mais conhecidos, importantes e utilizados na matemática. Ele é imprescindível na resolução de problemas da geometria analítica, geometria plana, geometria espacial e da trigonometria. O Teorema de Pitágoras é aplicado apenas em triângulos retângulos. O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como que eu sei que ele tem um ângulo reto, um ângulo que é 90 graus? Quando dois dos seus lados, duas de suas retas, formam um L. Então, neste caso, eu tenho um triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu já sei que eu tenho um triângulo, sei que é um triângulo retângulo porque dois lados formam um L, porém, ele usa a palavra hipotenusa e catetos. Quem são hipotenusa e catetos no meu triângulo retângulo? Bom, vamos lá. Neste exemplo aqui, perceba que a reta que forma um L é esta aqui, na vertical e na horizontal. Se eu tenho o meu ângulo aqui de 90 graus, as duas retas que formam o L, que formam esse ângulo de 90 graus, são chamadas de catetos. E a terceira reta, que é a maior dos segmentos, é chamada de hipotenusa. Então, geralmente, a gente diz assim, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Aqui eu tenho meu L, meu ângulo reto está aqui. Do lado contrário a este ângulo reto, nós teremos a hipotenusa. Também podemos enxergar da seguinte forma. Primeiro, identifico os catetos, que sempre será o L. Então, aqui, ó, as duas retas do L, meu cateto. A reta que vai unir as duas pontas do L é a nossa hipotenusa. Nós conseguimos e nós escrevemos uma fórmula para representar o Teorema de Pitágoras. Aqui está a fórmula a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, que significa exatamente o quê? O quadrado da hipotenusa. Esse a ao quadrado é quadrado da hipotenusa. Perceba que essa reta hipotenusa eu chamei de a. E os meus dois catetos eu chamei de b e de c. Então, a fórmula será o quadrado da hipotenusa, a ao quadrado, é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Então, os catetos é b e c ao quadrado. Precisamos tomar cuidado ao analisar o triângulo retângulo e definir quem são os catetos e a hipotenusa. Por quê? Porque esses triângulos podem estar escritos, desenhados em diversos formatos. Neste primeiro exemplo, eu tenho os meus catetos, que são as retas que formam o L, como um L perfeito aqui, ó. Então, de A até B e de A até C são os meus catetos. Consequentemente, de B a C, que está unindo as duas pontas do L, é a minha hipotenusa. Neste caso, eu chamei hipotenusa de A e os catetos de B e C. Então, a fórmula que eu teria é hipotenusa A ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, então, B ao quadrado e C ao quadrado. Já neste exemplo, eu tenho o meu L, só que ele não é um L perfeito. Perceba que ele está de ponta cabeça, vamos dizer assim. Mas ainda consigo identificar que essas duas retas estão formando um ângulo reto. Ela é um L. Se eu mudar a posição dela, eu enxergo esse L perfeitamente. Então, os meus catetos aqui, ó, é a reta que eu chamei de F e aqui a reta que eu chamei de E. E a minha hipotenusa, que está ligando as duas pontas do L, é o D.
Então, quando eu for aplicar a fórmula aqui do Teorema de Pitágoras, eu não preciso necessariamente escrever a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu posso usar letras diferentes. O que tem que ficar claro é que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Então, agora a minha hipotenusa é D e os meus catetos é E e F. Então, nada muda, desde que vocês saibam quem é hipotenusa e quem é cateto. Então, a letra é uma formalidade apenas. E neste exemplo, eu também tenho meu L, só que esse triângulo está meio tortinho, meio que na diagonal. Porém, eu consigo perceber que se eu pegar a reta IG e IH, este ângulo interno está mais parecendo uma letra V. Aqui também, de IH e H até G, esse ângulo interno parece um V. Então, não pode ser V. Meu ângulo reto é o L. Quais são as retas que estão formando o meu L? A reta I com a reta H. Então, se aqui é o meu L, essas duas retas são os meus catetos. E a terceira reta que sobra, que está unindo essa ponta do L, é a minha hipotenusa. Ok? Muito cuidado com isso. No YouTube, no canal do Alberto Placense e também no canal do Colégio Lavoisier, tem uma demonstração desse teorema. Aqui eles utilizam o volume da água como representação da área dos quadrados. Aqui temos o nosso triângulo retângulo, correto? Esse é o nosso L formando o nosso ângulo aqui, ó, de 90 graus. À frente do ângulo de 90 graus, temos a nossa hipotenusa. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa, então, com a lateral da medida da hipotenusa, nós formamos um quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Então, com a medida da lateral dos catetos, nós formamos outros dois quadrados. Sendo assim, o teorema será verdadeiro se o volume da água desses dois quadrados couberem totalmente dentro do quadrado da hipotenusa, sem sobrar ou faltar água. Vejam. Tá aí, provamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Vamos fazer uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho o meu triângulo retângulo, eu identifiquei o meu L, que eu estou chamando de reta B e reta C. Então, o meu L é os catetos. A terceira reta, que é a maior reta do triângulo, é a minha hipotenusa, que eu estou chamando de A. O valor do cateto B é 3 centímetros e do cateto C é 4 centímetros. A medida de A eu não conheço, então, aplicando a fórmula do Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos, o A, que eu não conheço, continua na variável, na letra. O B, eu estou vendo que é 3, e o C, eu estou vendo que é 4. Então, eu troco B e C pelos valores correspondentes aos catetos. A ao quadrado é igual. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Portanto, o quadrado da hipotenusa é igual a 9 mais 16, 25. Eu quero achar a medida da hipotenusa e não da hipotenusa ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu tenho que tirar o quadrado da hipotenusa. Quando eu tenho um expoente, a operação inversa do expoente é a raiz. Então, para que este 2
desapareça, vamos dizer assim, eu vou extrair a raiz quadrada do outro lado da igualdade. Portanto, A é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada, eu devo pensar assim, que número vezes ele mesmo vai dar 25? Quem é? O 5. Portanto, A é igual a 5 centímetros. Os meus catetos medem 3, 4 e a hipotenusa mede 5 centímetros. Vamos a mais um exemplo. Veja que o meu triângulo agora, ele tem o L em outro sentido, certo? O L virado para a esquerda. Mas eu consigo identificar a reta que forma um ângulo reto, que é exatamente essas duas. Então, este L, que está para o lado contrário, é o meu cateto B e meu cateto C. A terceira reta que une as duas pontas do L é a minha hipotenusa. Eu não conheço a medida da hipotenusa, mas conheço a medida do cateto B, 6 centímetros, e conheço a medida do cateto C, 8 centímetros. Então, para achar a nossa hipotenusa, vamos aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. O cateto B mede 6, o cateto C mede 8 centímetros. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. O quadrado da hipotenusa é igual a 36 mais 64, 100. Lembrando que eu quero a hipotenusa e não o quadrado da hipotenusa, então a potência muda de lado, podemos dizer assim, como raiz. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, A é igual a raiz quadrada de 100. Que número fez ele mesmo dá 100? 10. Portanto, a hipotenusa é igual a 10 centímetros, ok? Tá vendo? Não é tão difícil quanto vocês pensam. Nesse terceiro exemplo, eu tenho aqui o meu triângulo retângulo, identifiquei os meus catetos pelo L, então, meus dois catetos é a reta B e a reta C, e a terceira reta que fecha o triângulo é a minha hipotenusa A. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Gente, a diferença agora é que eu conheço a hipotenusa. A medida da hipotenusa é esta reta que mede 5 centímetros. Então, no lugar de A ao quadrado, fica 5 ao quadrado. Igual B ao quadrado. O cateto B eu também conheço a medida, é 4 centímetros. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais o C ao quadrado. E a medida do cateto C eu não conheço. Então, neste caso, ele é o valor que eu quero encontrar, vai continuar como letra e não terá troca por nenhum número. O que eu resolvo agora? As potências. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25, igual 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, mais o C ao quadrado, que é o valor que eu quero encontrar. Não tem como eu fazer nenhuma outra operação agora, então eu observo que tem uma igualdade com número puro e variável. Quando isso acontece, a gente mantém todos os números puros de um lado e a letra do outro, a gente separa número puro de variável. Vocês costumam falar que, ao separar os lados, o número troca de lado trocando o sinal, não é isso? Então, vamos lá. Na verdade, o número troca de lado e nós trocamos a operação. Esse 16 está positivo, ele está somando, então ele muda de lado, subtraindo. Então, positivo para negativo. Nós teremos, então, agora uma conta possível de realizar, que é o 25 menos 16. 25 menos 16 é igual a 9, que fica sendo igual ao meu C ao quadrado, que é o número, melhor, a letra, que permaneceu sozinha. Esse era o nosso objetivo, deixar a letra sozinha. Agora, como que eu resolvo 9 é igual a C ao quadrado? Que eu também posso ler como sendo C ao quadrado igual a 9, né? Porque é uma igualdade, então não importa que lado eu leio primeiro. Bom, como eu quero achar apenas a medida do cateto e não o quadrado do cateto,
eu vou tirar o quadrado. Bom, para tirar a potência é com a raiz do número. Então, C igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada, eu sempre procuro. Que número vezes ele mesmo vai dar o 9? É 3. Portanto, a medida do cateto C é igual a 3 centímetros. Este cateto mede 4, a hipotenusa mede 5 e o cateto C mede 3. O processo de resolver, quando eu não conheço um dos catetos, é o mesmo. Porém, durante o processo de resolução, há uma pequena alteração que nós vamos ver a seguir. Aqui está. Temos duas situações ao aplicar o teorema de Pitágoras. A primeira é quando eu não conheço a medida da hipotenusa. E a segunda é quando eu não conheço a medida de um dos catetos. Quando eu quero encontrar a medida da hipotenusa, tendo a medida dos dois catetos, eu aplico diretamente a fórmula, onde diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já quando eu quero localizar, encontrar a medida de um dos catetos, no processo de resolução, a conta que eu fazia de adição agora é uma conta de subtração nesse procedimento. Então, eu já posso aplicar direto a fórmula isolando o cateto que eu quero encontrar, que pode ser o B ou o C, lembra? As letras é indiferente nesse caso. Mas a aplicação da fórmula para encontrar um dos catetos será sempre o quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto que eu conheço a medida. Então, para achar a hipotenusa, eu somo o quadrado dos catetos. Para achar o cateto, eu subtraio o quadrado da hipotenusa sempre, menos o quadrado do cateto que eu conheço o valor. Vamos resolver estes dois exercícios. Primeiro, uma piscina tem um formato retangular e possui 5 metros de largura. Está aqui a minha piscina, 5 metros de largura. E possui 12 metros de comprimento. Está aqui, 12 metros de comprimento da minha piscina. Qual é a distância percorrida por um nadador que a atravessa diagonalmente? Então, o nadador ele vai sair daqui e vai atravessar a piscina na diagonal. Perceba que a maneira como ele irá nadar e a largura e o comprimento da piscina formam um triângulo retângulo. Está aqui, ó. Eu consigo observar o meu L. Se aqui está o meu ângulo reto, a medida de 5 metros e de 12 metros são os meus catetos. E a distância que o nadador irá percorrer em diagonal é a minha hipotenusa. Como eu quero encontrar a medida da hipotenusa, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, sendo a adição. No lugar da hipotenusa, do A, eu vou colocar quem? X, que é o valor que eu quero descobrir. Então, x ao quadrado é igual. O meu cateto B, eu posso dizer que é o 5, e o meu cateto C, eu posso dizer que é o 12. Lembra a soma do quadrado dos catetos, então eu vou resolver a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Qual o próximo passo? Somar 25 mais 144. Então, x ao quadrado é igual a 169. Lembrando que eu não quero o quadrado da hipotenusa, mas sim a medida da hipotenusa. Eu quero achar o valor do x. X vai ser igual à raiz quadrada de 169. Lembra? A potência ao quadrado, eu vou extrair raiz quadrada do número, para que a potência possa ser cancelada. Então, x é igual à raiz quadrada de 169, que na verdade x é igual a 13 metros. 13 vezes 13 é o meu 169. Portanto, este nadador irá nadar na diagonal cerca de 13 metros, uma distância de 13 metros. No segundo exercício, diz que uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sob um muro. Gente, está aqui a minha escada e o tamanho dela de 10 metros.
A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. A base é o pé aqui, ó, da escada. Ela está distante desse muro 8 metros. Pergunta: qual é a altura do muro? Determine a altura do muro, que é essa altura aqui, ó, do chão até o finalzinho do muro, que eu não conheço, então eu estou chamando de x. Se nós imaginarmos a altura do muro, a distância que a escada está desse muro e a escada em si, ele forma um triângulo retângulo. Eu consigo observar o meu L aqui, ó. Então, nesse L que forma um ângulo reto, que seriam os meus catetos, uma medida é x e a outra é 8. E a escada, que é minha hipotenusa, mede 10 metros. Perceba que eu não conheço um dos catetos. Então, eu vou aplicar sim o teorema de Pitágoras, mas agora, ao invés de deixar a hipotenusa isolada, separada, eu vou deixar o cateto desconhecido. Então, eu devo aplicar a fórmula da seguinte maneira: o quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto que eu conheço o valor. Sendo assim, como eu não conheço este cateto altura, eu vou chamar de x. Fica x ao quadrado igual a hipotenusa, que é o tamanho da escada, 10 ao quadrado, menos o cateto que eu conheço, que é a distância que a escada, do pé da escada está distante da parede, que é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Resolve a potência. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Menos 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 36. 100 menos 64, 36. Lembra que eu estou com o quadrado do meu cateto, quadrado de x. Eu quero o x. Então, este quadrado vai ser eliminado com a raiz quadrada do número. Então, x é igual à raiz quadrada de 36. Que número vezes ele mesmo será igual a 36? 6. X é igual a 6 metros. O muro tem uma altura de 6 metros. Então, meus amores, é muito simples. Quero encontrar a hipotenusa, faço a soma do quadrado dos catetos. Quero encontrar um cateto, faço o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto que for fornecido o valor, tá bom? Espero ter ajudado vocês e agora vou passar uma sequência de exercícios. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijos!